Prontinho. Certo. Bom dia, gente. Bom dia a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um DGP Mais Perto de Você. Hoje nós vamos tratar sobre as alterações trazidas pela medida provisória 1286, né, de 2024. Ficamos muito felizes, né, com a presença de todos que aqui estão. Nós somos 119 pessoas nessa sala. Que bom que vocês estão aqui. E os que não puderam estar, né, vão poder assistir a essa gravação de forma síncrona, uma vez que a comunicação, o Departamento de Comunicação, vai disponibilizar essa gravação no YouTube do IFAL. Eu quero agradecer a presença, de modo especial, dos servidores da DGP, que aqui estão, que vão fazer parte hoje dessa temática, a nossa chefe do Departamento de Pagamento, né, que é a Márcia, a Carol, que é da CDCP, a CDP, e aqui eu quero destacar a presença da nossa CPPD, né? Estão presentes aqui o professor Paulo Felisberto e o professor Fernando Gustavo, né, que fazem parte e compõem a nossa CPPD, que vão trazer também informações no que tange aos docentes, né? As inovações trazidas pela medida provisória 1286. Antes da gente iniciar a temática, eu quero fazer um agradecimento aqui a todos os servidores da gestão de pessoas do IFAL, aqui na reitoria de modo especial ao DAPP e aos campos, a todos os servidores das CGPs, por toda a atuação dos servidores dessa folha de abril. Essa folha de abril, a folha de pagamento, foi uma folha tão desafiadora para nós. Né? Eu não sei se vocês acompanharam as informações que nós encaminhamos por e-mail. Foi uma folha bem atípica, em que o MGI, ele basicamente fechou o sistema, né, quase todas as funcionalidades do sistema, e nós tivemos que trabalhar, né, no final de semana, antes do fechamento da folha, para garantir que todos nós pudéssemos receber, que não houvesse erros. Então, assim, eu quero agradecer a todos os servidores da gestão de pessoas, que se debruçaram nessa folha de abril e deram o seu melhor. Acredito que todos nós recebemos no dia 2, né? Se não tivesse recebido, a gente teria recebido ligações, Paulo, e também mensagens pelo WhatsApp, mas eu acredito que todos receberam, e eu não poderia deixar de agradecer a todos vocês. Muito obrigada pelo compromisso, pelo comprometimento, por dar o seu melhor. Naquele final de semana que estava findando a folha, teve um servidor, eu não sei se ele está aqui, o Demétrios, a gente teve que abrir até chamado na Central CIPEC para tentar regularizar uma situação de um servidor. Então, a gente vê o compromisso que os servidores do IFAL têm, né, com o seu ofício, com o seu dia a dia. Então, eu quero agradecer mais uma vez, muito obrigada, e eu me sinto muito orgulhosa de poder trabalhar ao lado de servidores como vocês, né, com todos vocês. Mas, de um modo especial, eu não posso deixar de puxar para a minha sardinha, né, puxar para os servidores que trabalham na gestão de pessoas do IFAL. Muito obrigada, gente. E aí, vamos lá, vamos iniciar, tá? Nós vamos tratar inicialmente sobre a criação, né, dos cargos efetivos. Quais foram as mudanças, né, que foram trazidas, as alterações trazidas pela medida, na medida provisória 1286. Os cargos, vamos iniciar falando sobre os técnicos, né? Os cargos do PCCTAI, na medida provisória, estão organizados em 5 níveis de classificação, né? A, B, C, D e E. E cada nível de classificação passou a ser dividido em 19 padrões de vencimento. E a estrutura, né, não inclui mais os níveis de capacitação, 1, 2, 3 e 4. A medida provisória, ela veio, né, com as informações com que foi pactuado no acordo de greve. Então, houve toda a questão do reajuste, houve toda a questão da reestruturação das carreiras, né? E aí, de um modo especial, a gente vai falar unicamente aqui dos cargos que tratam da educação. Então, para o técnico, né, o PCCTAI, houve essa mudança, tanto nos níveis quanto também no padrão.
Eu acredito que vocês devem ter observado a mudança no Solgov, né? A gente pediu, foi mandado e-mail, pedindo que todos nós observássemos a mudança no Solgov, tanto no nível como no padrão, né? E a gente pediu também que se houvesse alguma inconsistência, se tivesse observado que não... A Carol vai falar realmente sobre essa questão do enquadramento lá na frente, da mudança, mas se houvesse, vocês observaram, ou observarem agora, que não houve realmente essa alteração, que eu acredito que não é o caso, que o MGI tratou que todos fossem enquadrados, né? É o momento da gente procurar abrir uma central CIPEC e buscar fazer essa alteração. Mas, como foi passado, o próprio MGI fez essa mudança. E todas essas informações estão lá no Solgov, tá? Uma grande mudança trazida com relação aos cargos foi a criação de cargos, dos cargos de técnico em educação, que são cargos de nível de classificação D, e o analista em educação, o nível de classificação E. Eu acredito que foi uma mudança muito significativa para a carreira, e principalmente para se fazer a gestão. Diferente dos cargos de docente, a gente diz que o cargo de técnico ele vem carimbado, o de docente não vem. Como o Paulo bem sabe, a gente sabe que um docente é BTT, né? Não é um docente da da área de língua portuguesa, da área de filosofia, da área de engenharia, não é. Então, dependendo da necessidade institucional daquele momento, aí aquele código vai ser direcionado para aquela área. Agora, para o técnico também vai ser assim. Nós temos um analista em educação, e aí, dependendo da área, não, a gente tem a necessidade de um psicólogo, né? Então, vai ser o analista em educação da área da psicologia, da área da administração. Vai ser algo que vai depender da necessidade institucional. A criação desses novos cargos de técnico em educação e de analista em educação ocorreu através da transformação de 14.590 cargos vagos que foram convertidos em 4.040 cargos de técnico em educação e 6.060 cargos de analista em educação. Foi formado um grupo de trabalho, né, que realmente trabalhou sobre a criação desses novos cargos. Não foi regulamentado ainda, não houve a regulamentação ainda desses novos cargos. Esse grupo de trabalho se debruçou, né, só que ainda falta essa regulamentação. E algo que vem sido debatido no FORGEP, que é o Fórum de Gestão de Pessoas, é como vai ficar essa coexistência dos novos cargos, o técnico em educação e o analista em educação, e os cargos que existem hoje. O assistente de administração, como eu, o administrador, o psicólogo, e é algo que ainda precisa ser regulamentado e saber como vai se dar. Porque o que é que se pensou? Que os cargos que existem hoje, a nomenclatura seria alterada. E os cargos vagos que nós temos, eles seriam recolhidos e seriam colocados esses novos cargos de técnico em educação e analista em educação. Mas até o momento não é esse o andamento, não é esse o procedimento. Então, nós estamos aguardando a regulamentação e as orientações do MEC de como vai se dar essa coexistência dos novos cargos e dos cargos que hoje existem. Pode passar. Talva? Só um minutinho, Lúcia, porque travou aqui, tá? Só um minuto. Tá. Certo, Dalva. Atualmente, existem 21.675 cargos vedados e ocupados que, quando se tornarem disponíveis, né, serão convertidos
em 6.226 cargos de técnico em educação, né, nível D, e 9.340 cargos de analista em educação do nível E. Essa informação, esse dado foi trazido pela CGDP na reunião do FOGEP, né? Então, a gente tem essa expectativa que sejam criados esses novos cargos. A Comissão Nacional de Supervisão do PCCETAI, através do grupo de trabalho, já desenvolveu uma proposta, né, técnica relacionada à regulamentação das descrições das áreas, né, com o objetivo de facilitar o provimento desses cargos de técnico em educação e de analista em educação. Só que essa regulamentação ela não aconteceu ainda. Eles apresentaram para a gente no FOGEP a proposta, né, desses cargos, o detalhamento, mas não foi regulamentado, por isso que a gente não tem como trazer e tornar pública essas informações ainda. Pode passar. Com relação, que é um assunto que vem sendo debatido, falado muito, principalmente ontem, né, onde se falou demais em aceleração da promoção dos tais. Em reunião que aconteceu no FOGEP em março, né, de 2025, no final de março, se firmou um posicionamento com relação à aceleração dos técnicos. Qual foi? Quando a CNS se reuniu, o grupo de trabalho da CNS se reuniu para tratar sobre o PCCETAI e, de um modo especial, sobre a aceleração, foi feito um texto falando sobre a aceleração, de como a aceleração aconteceria, e esse texto, essa minuta, foi encaminhado para o MGI, certo? Antes da divulgação da medida provisória. Só que houve uma mudança no texto da aceleração. E com essa mudança que aconteceu no texto da aceleração no MGI, esse texto causou uma dúvida. E como com essa dúvida, foi realizada uma consulta. O Instituto Federal do Rio Grande do Norte e a Universidade da Paraíba encaminharam uma consulta. Essa consulta foi para a SEGAV, que é a coordenação das vinculadas do MEC, nós somos uma das vinculadas, e essa consulta foi enviada ao MGI, para que as dúvidas que se tinham sobre a aceleração, né, fossem dirimidas pelo MGI. Só que até agora, essa consulta ela não foi, não teve uma resposta ainda. Então, qual foi o posicionamento firmado na reunião do FOGEP em março? Que nós esperaríamos o posicionamento do MGI sobre a aceleração para que a gente pudesse ter um respaldo, para que a gente não fizesse nada, não incorresse em erro, não realizasse a aceleração e o MGI depois dissesse, não, o caminho não é esse, e o servidor tivesse que realizar a reposição ao erário. Então, para que a gente pudesse ter um respaldo realmente, e a gente não incorresse em erro, o posicionamento foi aguardar. Ontem, aí qual é o cenário de ontem? Ontem nós tivemos uma reunião no final da tarde, o FOGEP se reuniu novamente, né? E lá houve uma votação, certo? E essa votação, qual seria o posicionamento? O que nós faríamos? Né? A gente aguardaria o MGI se posicionar ou seria realmente implementada a aceleração com a proposta da Comissão Nacional de Supervisão da Carreira? Então, em votação, o fórum entendeu que deveria ser implementada, né, a aceleração, só que isso teria que ser levado para condicionado à aprovação do CONIF. O CONIF está reunido, foi colocado na pauta do CONIF hoje, né, porque essa reunião está programada agora, para as 11 horas, e representantes do FOGEP e também o reitor, que faz parte da Câmara dos Técnicos lá no FOGEP, vai levar toda essa problemática da aceleração para que o CONIF se posicione. Por quê?
para que exista um entendimento da rede. Alguns institutos já estão se posicionando, né, para efetivamente implementar a aceleração, mas qual é o entendimento? Que exista um posicionamento da rede no geral, né, que não seja um ou outro instituto, o IFPI, o IFE Sul-Rio-Grandense, ou outros institutos que se manifestem pela implementação da aceleração e os demais não. Então, a ideia, o que foi aprovado, o posicionamento de ontem do FORGEP, foi justamente essa implementação da aceleração, mas que está condicionada à aprovação do CONIF. Então, a gente está aguardando, o prazo foi hoje, e vamos esperar o posicionamento do CONIF para que a gente consiga dar andamento, né, do que for decidido em rede, para que todos sigam o mesmo entendimento. Pode passar. Vamos fazer o seguinte, tem algumas pessoas que estão se manifestando aqui no chat, a gente vai dando andamento na apresentação, e a gente pode ir conversando. Mas, assim, de antemão, o que eu quero trazer aqui, o que a gente vai trazer, na verdade, para esse TGP são as informações que são passadas para a gente, né? Tudo que é passado no fórum de gestão de pessoas, o fórum se reúne, todas as informações que nós recebemos, a gente busca socializar, tanto que a gente encaminha por e-mail, coloca no site, manda por memorando, para que a informação ela chegue de uma forma ampla para todos os servidores, certo? Não é um posicionamento do IFAO. A gente tem que fazer algo, vamos dizer assim, com respaldo, né? Tudo que foi feito, tudo que foi implantado, todo o andamento que está sendo feito no IFAO, a gente tem um respaldo para isso. Tá? Então, o que eu peço a vocês é que vamos aguardar a reunião hoje no CONIF, o posicionamento do CONIF, para a gente realmente ter um respaldo em rede e a gente possa dar andamento nas demandas. Agora, com a carreira da EBTT, é com você, Paulo. Bom dia a todas, bom dia a todos. Na verdade, Lúcia, nós tínhamos combinado, o professor Fernando e eu, que ele iria fazer essa apresentação da carreira EBTT. Tudo bem? Tudo certo. Tudo bem. Professor Fernando Gustavo. Bom dia a todos. O que é a CPPD? A CPPD é a Comissão Permanente de Pessoal Docente, ok? Ela presta assessoramento ao reitor, à administração, e emite pareceres a respeito dos assuntos que lhe são pertinentes, especialmente os aspectos relacionados à mudança de regime de trabalho, retribuição por titulação, progressão e promoção funcional. Ou seja, são propomos resoluções ao Conselho Superior e emitimos pareceres dentro da nossa alçada, digamos assim, né, para subsidiar a reitoria, né? Nossos pareceres não são vinculativos, né? Não são opinativos, e a reitoria, o reitor, ou quem estiver atuando na reitoria, que faz o acatamento ou não dos nossos pareceres. Pode passar o próximo slide, eu acho que tem uma... Pois bem, se puder subir um pouquinho só, isso, maravilha, maravilha, maravilha. Esse quadro representa bem a mudança que houve na nossa legislação. Certo? Aqui do lado esquerdo nós temos a antiga denominação D1, D2, D3, D4 e titular, né? Então, a pessoa entrava no nível D1, D1, depois passava... Eita, subiu muito. Se puder baixar um pouquinho só para poder... Pronto, tranquilo. Então, a pessoa, o docente, né, entrava no nível D1, né? E após o estágio probatório, né, ela fazia progressão, podia pedir a aceleração da promoção. O que era a aceleração da promoção? Com especialização, você apresentando a especialização, você pulava literalmente para D21. Com mestrado e doutorado, você pulava para D31.
Era chamada aceleração da progressão. O que aconteceu hoje com a mudança, com a nova legislação? Todos entram com nível A1. Após 3 anos do estágio probatório e após a avaliação, né, de progressão, todos passam para B1. Vocês podem observar que após o estágio probatório, o B1, né, é equivalente em níveis salariais ao D31. O que significa isso? Né? Primeiro, foi um progresso muito bom para aqueles que estão em início de carreira. Né? Se você tivesse a cada 2 anos, você passava para D1, D12, D21, D22 e depois D31. E agora, após o estágio probatório e a avaliação de desempenho, você já pula para B1. Isso foi uma benesse, foi um ganho para a carreira dos docentes. Em 3 anos, ele já está equivalendo a D31. E qual é a vantagem nisso? Você, em menos tempo, você ascendeu, você tem menos steps, menos passos na carreira. O segundo aspecto que mudou foi que acabou com a aceleração da promoção. Por quê? Desculpe. Acabou com a mudança da aceleração da promoção. Por quê? A aceleração da promoção era possível após o estágio probatório. Só que você já sendo aprovado no estágio probatório, a avaliação de desempenho, já pula para B1. B1 é o equivalente a D31. E aí, para vocês terem uma ideia, quanto bom quando melhorou, esse D31, para quem tem um mestrado e com RSC, equivale ao professor adjunto 1 das universidades federais. Tá? E em cima desse salário, evidentemente, vai ter um salário base e a chamada retribuição por titulação. A retribuição por titulação, ela não mudou. Tá? Ela vai em função do curso que for apresentado, do curso que você for entregar com a documentação, você já recebe, todos nós já recebemos a retribuição por titulação. Aproveitar, Lúcia, fazer só um pequeno pedido aqui, já entre parênteses, né? Muitas vezes ocorre das pessoas apresentarem a retribuição de titulação e colocam só a parte da frente do diploma, né? Aí a gente acaba assim, tendo que pedir a parte posterior do diploma. Então, assim, sempre quando vocês apresentarem a documentação com a retribuição por titulação, lembre de colocar os 2 lados. E vocês podem pedir também a retribuição por titulação, desde que já tenha defendido, né, apresentado a sua dissertação, defendido a sua tese, e você, tendo dado entrada sendo homologada, e já dado entrada na biblioteca, já está na burocracia, digamos assim, interna para a emissão de diploma. O Paulo pediu a palavra. Paulo, por favor. Na verdade, é só para lembrar, desculpa, eu estou um pouco rouco, é só para lembrar que muita gente pede o reconhecimento de saberes e competências, e com as graças de Deus, em breve os tais também poderão pedir, e é um processo complexo, é difícil, a montagem, ele é todo complicado. Eu acredito, pessoalmente, que ele vai seguir o mesmo trâmite normativo que o RSC do professor. Quer dizer, terá que ser construído um barema, os tais terão que apresentar toda a documentação que implica na pontuação da avaliação, etc. E aí nós temos um problema com os professores, nossos colegas professores. É o seguinte, muita gente faz processo de RSC 2. 2 não, mas 3, que corresponde ao título de doutor. Termina o doutorado e não apresenta o diploma, convertendo o RSC em RT. Né? A gente deve lembrar que o RT, que a retribuição por titulação, a RT, ela se reveste de uma força jurídico-normativa mais sólida do que é o RSC. Né? Lá, aí, alguns anos atrás, não muito, se cogitou a possibilidade de se extinguir o RSC, dos servidores de educação, certo?
E quanto tempo terá a transição entre os níveis B1 e B2? São 24 meses, professor. Entre B1 e B2, são 24 meses, colega. Entre B1 e B2, entre B2 e B3, B3 e B4. Aí vem a promoção. Como sabemos, a promoção a promoção é uma mudança de nível, né? Saiu do nível B para o nível C, é promoção. Então, temos a promoção com 2 anos também de B4 para C1. E a mesma coisa com relação à classe titular, embora a classe titular tenha um detalhe aí a ser cumprido. A única que é de 36 meses ou de 3 anos é de A para B. Né? O Instituto da Aceleração da Promoção está extinto, como bem disse o professor Fernando, e essa aceleração passou a ser automática. Como ele mesmo disse, houve um grande ganho para quem está ingressando agora na carreira. Né? Para quem já é pleistocênico, como eu, né, que tem 32, não muda nada. A classe titular não mudou nada. Nem a nomenclatura, não mudou nada. Já de todas as demais carreiras mudou pelo menos na nomenclatura. Era isso, professor. Obrigado. Eu, como sou mais novo na carreira, só tenho 30, também não mudou nada. E a informação, eu vou não corrigir, mas complementar, hoje o RSC, Reconhecimento de Saber e Competência, até porque estamos contribuindo em cima disso, ele evidentemente, ele é estável, não há hoje nenhuma discussão sobre a eliminação, mas como bem frisou o professor Paulo, quando você termina o doutorado, se você registra sua retribuição por titulação como doutor, você já lá fica, digamos assim, habilitado a, quando tiver lá no C4, poder passar para titular. Por exemplo, eu vou pegar o meu caso aqui, vou pegar um exemplo, né? Foi feita uma pergunta aqui. Então, hoje em dia, a pessoa, depois do estágio probatório, depois da avaliação do desempenho, ela passa para B1. E a cada 2 anos vai subindo o patamar. Eu, por exemplo, vou me pegar como exemplo, eu estou no D4-4. Como é que ficou a minha nomenclatura agora? C4. Tá? C4. Aqui o D3-1, e aí eu vou fazer a propaganda na nossa carreira, já está equivalente ao adjunto 1 das universidades, tá? Você tendo aí o mestrado e o RC3, você já está aqui D3-1, e agora você vai para B1. O que significa esse B1 já é o equivalente a adjunto 1. A classe C é o equivalente ao associado. E a titular, evidentemente, não mudou, como o professor Paulo falou, não mudou nada. Tá? Então, essas mudanças de B1 até C4 e titular foram literalmente automáticas. O sistema aí, né? A Lúcia lá deu os 2 comandos, deu um Ctrl+V, Ctrl+P, contra não sei o quê, e passou tudo automaticamente. Foi fácil para a Lúcia. A Lúcia não teve trabalho nenhum, né, Lúcia? Aí ela mudou, apertou 2 teclazinhas ali e mudou. Em vez de D3-1, passou para B1, D3-2, B2, e assim sucessivamente a chegar a titular. Já antecipo aqui uma discussão que já se iniciou internamente, né? É a mudança de D1-2, D1-1 e D1-2, D2-1 e D2-2. Essas classes aqui, elas foram extintas. Então, as pessoas estão com A1. Tá? A1. Vão ser categorizadas como A1. O que é que as nossas discussões, e eu digo, né, porque já foi discutido, a Lúcia, com o Paulo, com a CPPD, o que é que nós estamos discutindo? E aí, volto a frisar a necessidade de que a rede tenha um posicionamento. Vamos supor, por exemplo, que uma pessoa esteja em D2-1 e já tá na hora de progredir, 24 meses. Ela vai passar para B1? A princípio, sim. A princípio, sim. E eu defendo essa ideia. Mas qual o respaldo, digamos assim, administrativo para isso? Vai desconsiderar a extinção dessas categorias e a extinção automática, a inclusão automática em A1 e aproveitar aquele interstício de que já foi utilizado e vai para B1, enfim. Então, nós estamos na construção de um documento
que a gente vai passar, eu digo, né, a CPPD, após a provocação da DGP, ela vai criar um entendimento, né, sobre o assunto, verificar o que as outras CPPDs estão fazendo no país, para que a gente submeta a DGP emita também o seu parecer a respeito e a gente encaminhar para a Procuradoria, tá? Para que não existam falhas de entendimento legal. Alguém pode dizer, não, Fernando, você tem que pegar todo mundo que dê 2-1 e passe automaticamente para B1. Bem, se a Lúcia fosse dizer isso, eu dizia, Lúcia, vamos fazer, mas vamos fazer com cuidado, né? Porque literalmente digamos assim, essa organização de procedimentos, ela não está escrita, né? E a gente pegar aí, imagine a rede pegar milhares de pessoas que estejam nessa situação e passar cada uma de uma forma diferente. Então é preciso, né, um pouquinho de cautela. Grande Paulo. Eu não vou me estender muito, não, porque eu compreendo que essa reunião em particular ela deve ter uma intensidade maior na direção dos tais, porque realmente a carreira dos tais sofreu uma grande mudança, né? Assim, promoções, acelerações, etc. E a nossa não. A nossa, a meu ver, pelo menos, na nossa houve uma mudança de nomenclatura. Somente isso. Né? O conceito de progressão e promoção é o mesmo, não há nenhuma diferença. Agora, o que é preciso lembrar é o seguinte, não é que a pessoa está há 2 anos como B1, vai passar automaticamente para B2. Não é assim. Tem um interstício de 2 anos, a pessoa será avaliada pelos pelo coordenador, pelos professores, vai se verificar a questão da presencialidade do sujeito no sistema escolar, do professor no sistema escolar, etc. Então, é depois desse período que se vai progredir ou não. E aí tem um prazo para entrar com recurso, se não progredir, tem um outro prazo para entrar com um novo processo, se não progredir, né? Eu acho isso muito importante. E tem uma outra coisa também muito importante, que eu acho que todos os professores devem estar bastante atentos, Lúcia, é o seguinte, se você parar para notar, o professor em D1, ele passou 2 anos, aí ele progrediu para D2, certo? D1, 2, D1, 1, D1, 2. Ele está, portanto, com 2 anos. Com mais um ano, o estágio probatório se encerra. Ele teria aceleração, só que no caso é automático. Aí, na verdade, ele já deveria estar em D2-1 com 1 ano. Eu sei que a conta é meio esquisita, mas ela é assim mesmo. D2-1 com 1 ano. Esse ano eu perco? Não. Nós, da CPD, estamos montando uma documentação em razão de uma demanda que chegou para a gente, de um dos nossos colegas, que está questionando se perder esse 1 ano. Não há por que perder esse 1 ano. Nós só precisamos fundamentar a orientação que pretendemos dar dentro da norma positiva existente, né? Nós temos 2 situações que se assemelham um pouco. A primeira situação é essa, do ano, né? E a segunda situação é da regularidade das portarias. Quer dizer, a portaria deveria ter feito retroativo, né? E aí vem o princípio do quinquenal, né? Não é princípio, mas aquela norma que diz que nada com mais de 5 anos o governo paga. A prescrição. Prescrição quinquenal. Um decreto lá de 1900 e bolinha. 1932. Bom, a minha parte eu encerro. Obrigado a todos e estamos à disposição. E complementando o que o Paulo falou, um detalhe interessante é o seguinte, que há de se separar o que é avaliação de desempenho para efeito de progressão, o que é avaliação do estágio probatório. Né? A pessoa pode, de repente, ser aprovada no estágio probatório. Tirou ali, cumpriu as atividades, não levou falta, tal, etc. Mas ele não teve uma pontuação adequada para fazer uma progressão. Né? A pessoa não participou, deu as suas aulas, por exemplo, mas não se movimentou. Tudo bem, ela foi aprovada no estágio probatório, mas não progrediu. Então, assim, existem casos e casos,
Existem a questão, a pessoa pode ser aprovada no estágio probatório e até ter uma boa pontuação, mas teve falta, e nessas faltas impediu a progressão. Então, cada caso é um caso, não é uma coisa tão automática, né? Mas eu quero dizer a todos os docentes, tem muitos docentes aqui na sala, que não estamos, digamos assim, descansando em berço esplêndido, não. Né? Nós estamos muito preocupados com isso e vendo todas as legislações que devem ser aplicadas. Tá ok? Não estamos descansados. Pode passar o próximo, por gentileza. Esse aí não é da gente, não, Fernando. A apresentação nossa foi aquela que eu socializei no grupo. Exatamente. Isso aí já... Uhum. Já é com a Já Carol. somos nós. Agora já é com vocês, isso. Só para dizer, entendeu? Que a CPPD continua... Nós estamos debruçados sobre essa questão da progressão, estamos estudando como fazer essa mudança de situação e, evidentemente, né, não haverá prejuízo, tá? Não haverá prejuízo, a pessoa, né, terá a sua retroatividade respeitada pelo prazo quinquídeo legal, tá? Evidentemente, a retribuição, voltando a dizer, a aceleração da promoção finalizou, acabou, não existe mais a aceleração da promoção, né? Nós temos a retribuição por titulação e a CPPD, né, ela também trabalha nos outros setores. Quaisquer dúvidas, né, nós não temos celulares funcionais, mas quiser anotar o meu telefone, 82, vou botar aqui no chat. Dentro das nossas alçadas, dentro do que a gente souber, se a gente não souber, eu pergunto ao oráculo, que é o Paulo, né? O Paulo, se não souber, tem um oráculo 2, que é a Lúcia, a gente vai se ajudando aí, né, para tirar as dúvidas dos docentes, estamos à disposição, tá? Especificamente, eu estou trabalhando com retribuição por titulação, mudança de regime de trabalho e prorrogação de afastamento, né? Pedindo para que, evidentemente, vai ter que ter uma mudança, digamos assim, na agilidade, na questão, viu, Lúcia? Vamos, não digo prestar atenção, mas nós precisamos ter uma agilidade maior para que a portaria do estágio probatório possa sair 4 meses, de acordo com a legislação, 4 meses antes do fim do estágio probatório, né? Porque eu entendo, e até uma discussão que eu já tive, após os 3 anos, se não sair a portaria, ele já está automaticamente aprovado, mas aí uma outra discussão. É só Mas a gente consegue fazer esse alinhamento, professor Fernando. Viu? A gente vai ter um diálogo, a gente vai conversar como tanto que a gente já, até na última reunião, né, a gente já começou um esboço dessa temática e a gente pode se reunir e fechar o entendimento, tá certo? Exatamente, para permitir que, né, os docentes, no caso assim, de não concordância, né, como eu volto a dizer, a pessoa pode ser aprovada no estágio probatório, né, mas pode não ser aprovada na promoção, né? Então ela tem que ter um interstício legal, digamos assim, para poder fazer seus pleitos. Meu oráculo, quer dizer, Lúcia. Muito obrigada, professor. Obrigada, Paulo. Carol, é com você, amiga. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Bom dia, pessoal. Continuando aí. Primeiro, eu queria conversar um pouco sobre mudança, né? A gente está passando agora por um período de transição, onde muitas coisas estão sendo mudadas, né? Graças a Deus, e que essas mudanças são positivas para a gente, né? E eu queria, assim, na verdade, pedir a todos os servidores, primeiramente, que sejam colegas, né, que nos ajudem nesse momento, né, porque, assim, são muitas dúvidas, muitos questionamentos, muita coisa envolvida, não só as mudanças em si, mas existe sistema para adequar, existem outras instâncias que a gente precisa seguir, né, e isso leva tempo mesmo para se adequar, né, a gente está vivendo essa mudança, mas tiveram outros colegas que viveram várias outras, né, na carreira, e sabe que tratar isso internamente causa, né, e precisa de tempo, né? Então,
partindo disso, estamos dizendo que nem o professor, nós não estamos em né, assim, a ver navios, nós estamos trabalhando sim, mas a demanda é grande, são várias frentes de trabalho, né, que a gente tem. A gente está fazendo revisão nas progressões dos técnicos administrativos, isso requer acessar CIAP, a gente precisa, nem sempre é rápido, a gente precisa olhar, analisar caso a caso, colocar nesse controle que a gente tem feito, né, para que faça tudo da melhor forma para todo mundo, né? Então, trabalhamos, vocês sabem que no nosso setor nós temos várias outras demandas também, a gente também trabalha com as portarias, né, que a CPPD envia para a gente, então, são várias coisas, tá, gente? Então, tenham paciência, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Sim, vamos lá. Para ficar bem prático, eu coloquei antes e depois da MP, aqui, né, nesse quadro que a gente está aqui. Então, antes da MP, né, a gente tinha a progressão por mérito e tínhamos a progressão por capacitação, né? E o nosso interstício era de a cada 1 ano e 6 meses a gente poder progredir por mérito ou dentro de 4 progressões de capacitação a cada 1 ano e 6 meses, também poder realizar essa progressão mediante cursos de capacitação, né? O que ocorre agora, pós-MP, né? Depois do dia 1º de janeiro de 2025, nosso interstício modificou. Nós não temos mais agora progressão por 1 ano e 6 meses, e sim 1 ano, né? Ah, mas existe tanta gente, Carol, que estava aí com progressão no meio do caminho e tal. Foi pensada uma regra para isso também, tá? E eu vou mostrar essa regra lá na frente, no próximo, daqui a 2 slides, tá? Então, vamos aos poucos. Então, antes nós tínhamos progressão por mérito e a progressão por capacitação, tá? O que é que aconteceu? Nós não temos mais a progressão por capacitação. A progressão por capacitação ela foi extinta. Então, só foi válida até o dia 31/12/2024. Como era um processo que a vigência é contada a partir da abertura do processo, ela realmente está extinta. Não adianta fazer progressão por capacitação a partir de janeiro desse ano, porque ela não existe mais, tá? Então, a progressão por mérito, ela vai funcionar praticamente da mesma forma que a anterior, né, tendo a ressalva de que agora o interstício não é mais de 1 ano e 6 meses, e sim de 1 ano, certo? Para nós que trabalhamos na DGP, né, a gente vai ter algumas diferenças no tratar de algumas progressões. Por quê? Porque algumas pessoas ainda têm progressões em atraso, né? E a gente viu que o governo federal já fez o reenquadramento, né, de todos os servidores. Com isso, as pessoas que estão com progressão em atraso precisarão ser reenquadradas novamente por nós do Instituto Federal, né? Cada instituto faz o seu reenquadramento novamente. E, para isso, né, a gente está instruindo as CGPs e também o nosso cadastro, e a gente tem trabalhado muito junto nisso, né? E está dando certo, tá, minha gente? Carol, então, deixa eu só complementar, né, a informação. Essa questão do enquadramento, ela foi feita de forma automática pelo MGI, isso. Certo? Só que aí, quem tiver a progressão em atraso, até a minha progressão que eu não realizei no ano passado, aí isso precisa ser feito. Aí vai assim, é algo muito mais trabalhoso, não é isso, Carol? Isso. Muito mais trabalhoso, tem que olhar a última progressão, ver direitinho aonde essa pessoa ela deveria estar, e isso vai ter que ser feito de quê? De forma manual. Confere, amiga? Isso, então, exatamente isso aí é muito mais tempo. É importante a gente trazer esses detalhes, porque só quem operacionaliza é quem acaba tendo essas informações. Ah, eu tenho uma progressão em atraso. Ah, vai ser feito automático no sistema? Não. A CDP, do caso técnico, a CDP, quando for fazer essa análise, vai ter que fazer todo o histórico, procurar todo o histórico do servidor e fazer manualmente. E isso aí requer mais tempo. Isso. E ainda temos, assim, algumas questões, tipo, a gente precisa, às vezes, fazer uma portaria, e a gente vai no sistema, o sistema ainda não fez, tem algum problema naquela matrícula, a gente já tem que reportar, aí eles já descobrem um erro, aí já fazem uma alteração, enfim.
é justamente o que eu falei sobre mudança, né? A gente tem aí o cálculo que precisa ser feito, a gente tem aí uma série de questões que precisam ser feitas dentro de uma progressão, por exemplo, né? Porque algumas já estão para esse mês, né? Para o mês da folha e tal, mas outras não, outras estão para retroativo a janeiro. Então, a gente, para retroagir, a gente precisa fazer uma série de cálculos. Isso a Márcia vai explicar direitinho para vocês, porque até isso a gente vai trazer como informação, né? A título para acalmar. Ah, Carol, eu estou com a minha progressão desde janeiro com vocês. Que absurdo, já ouvi várias dessas, tá, minha gente? Então, por isso eu quero trazer mais uma informação. Por que a minha progressão está parada desde janeiro, né? Janeiro foi o mês onde a gente viu que saiu a MP, né, onde todos os institutos e todas as universidades foram se reunir para saber como é que tinha que ser feito, ninguém tinha informação clara de como é que é para fazer, né? Primeiro, os sistemas não estavam ajustados para receber a progressão da forma que está agora, como alterou. Então, a gente não tinha como se mexer, não tinha como se movimentar. Então, o que é que aconteceu? A Lúcia pode até fazer uma fala também sobre isso, de todo o movimento que foi feito pelo FOGEP, com o MGI, com o MEC, né, para poder dizer aonde a gente podia e aonde a gente não podia, né? Quando foi liberado para a gente fazer alguma coisa, foi pós Aprovação da LOA. Né? Isso aconteceu recentemente, já tem gente dizendo, mas após a aprovação da LOA. Gente, após a aprovação da LOA, que começaram as corridas, né, para funcionar o negócio, para botar o negócio para funcionar. Então, tivemos alguns erros, algumas inconsistências, que a gente ia relatando, várias reuniões com o MGI, muita coisa aconteceu nesse interim, né? E outra coisa, o principal, porque assim, tem servidor que cadastrou o processo de progressão lá em janeiro, tanto técnico quanto docente. Mas nós recebemos a orientação, o próprio fórum nos deu a orientação de que não era possível dar andamento em nenhum tipo de progressão sem a aprovação da LOA. Né? Exatamente. Então, assim, é o IFAL só o IFAL? Não. E a gente precisa, gente, ter muito respaldo. A gente precisa ter muito respaldo. Não adianta fazer a coisa na pressa, fazer a coisa sem um respaldo legal, para que a gente não incorra em erro. Então, não foram dados andamento nas progressões por conta da questão da aprovação da LOA. E ainda tivemos uma instrução do MGI para que aguardasse que começasse efetivamente tudo em maio, na folha de maio. Não foi isso? Porque eles estavam mexendo na folha, né, com essas atualizações. Foram enviado o Comunica, né? Foi. Perfeito. Então, foi enviado Comunicas, inclusive a gente enviou o Comunica também para os servidores. Todas as informações que nós recebemos, a gente também enviou por e-mail para que todos vocês ficassem sabendo o que estava acontecendo. Sim. Então, voltando, diante de todos esses porquês, eu tô colocando aqui esses porquês, porque são porquês que são enviados diariamente para o nosso WhatsApp, ligam, questionam e ficam, assim, realmente polemizando, né? Uma coisa que a gente não tem como adiantar, né? Então aqui, dentro das progressões, então a gente tem que entender que a nossa progressão agora vai ser a cada um ano, tá? E todo mundo vai precisar prestar atenção depois lá na frente para poder entender como é que vai fazer isso, né, na progressão. E que progressão por capacitação não existe mais, tá? A aceleração por capacitação foi o que a Lúcia já pontuou nos slides anteriores, então a gente está aí ainda, né, engateando. Vamos aguardar aí as determinações para a gente ir caminhando conforme for sendo colocado para a gente fazer, tá ok? E vamos lá, então, a MP 1286, aqui está o texto da medida provisória, tá, gente? Eu vou ler só para não ficar nas minhas palavras. Então, a Lei 1091, de 12 de janeiro de 2005, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 10b. A partir de 1º de janeiro de 2025, o desenvolvimento do servidor na carreira ocorrerá pela mudança de padrão mediante progressão por mérito ou aceleração por progressão por capacitação. Então, já coloquei ali em cima, nesse antes e depois. Parágrafo 1º. Progressão por mérito é a mudança para o padrão de vencimento imediatamente subsequente.
a cada 12 meses de efetivo exercício, aí fala do novo interstício, tá? Desde que o servidor apresente resultado fixado em programa de avaliação de desempenho. Parágrafo 2º. Na contagem do interstício necessário à progressão por mérito de que trata o CAPT, será aproveitado o tempo computado desde a última progressão. Bom, é isso aqui que causa um conflito, né, na mente de muita gente, né? Tanto para trabalhar com isso, na hora da gente analisar, quanto do servidor, na hora de pedir, enfim. Para facilitar, eu fiz uma tabela, tá? Que essa tabela pode passar, Dalva. Ô, Carol, peraí que travou Oi. de novo, tá? Só um minuto. Tá, tudo bem. A vigência financeira, gente, vai ser a partir de janeiro, certo? E quem for fazendo no decorrer do ano, aí vai ser a sua vigência. Por exemplo, quem fez em abril do ano passado, a última progressão vai ser em abril desse ano. Então, abril desse ano vai ser sua vigência, a data da sua avaliação. Não vai retroagir a janeiro. Ok? Agora, quem vocês vão entender aqui, peraí, deixa eu ir para a planilha que é melhor. Aqui. Nesse sentido, o tempo transcorrido desde a última progressão do servidor, já integrante do PCC-TAI, em 1 de 2025, deverá ser computado para fins de contagem de interstício de 12 meses. Servidores com interstício de progressão por mérito de 18 meses concluídos até o dia 31/12, no antigo instituto, e que obtiverem resultado favorável em programa de desempenho, terão suas progressões concedidas de acordo como era antes. Então, até o dia 31 de dezembro, a gente vai avaliar, vai fazer tudo conforme a regra anterior, certo? Quem fizer 1 ano e 6 meses até dezembro. Carol, eu fiz dia 30 de dezembro, eu fiz 1 ano e 6 meses. Então, você vai ser avaliado da forma anterior, certo? Inclusive, a sua portaria sairá com o padrão antigo. E aí, a gente vai fazer com o padrão antigo e fazer depois uma portaria de reenquadramento para que você se adeque ao novo padrão. Já os servidores que completaram interstícios de 12 a 18 meses, a partir de 1º de janeiro de 2025, e obtiveram resultado favorável em programa de avaliação de desempenho, terão suas progressões concedidas com efeitos financeiros condicionados à vigência da Lei Orçamentária Anual, uma vez que se aplicam as regras estabelecidas pela medida provisória. E, neste caso, o eventual saldo de meses da última progressão será aproveitado para a próxima progressão. Aí é o que vale nesse quadro agora que a gente vai mostrar. Pode passar, Dalva. Pronto. Ele ficou pequenininho aqui, mas aqui eu coloquei como exemplo antes da MP. Como era antes? Quem fazia a progressão em julho de 2023 teria a próxima progressão em janeiro de 2025. Como vai ser agora na nova, né? Então, quem fez em julho de 2023, a próxima progressão será em julho de 24. Aí fica faltando esses 6 meses de saldo, certo? E já conta para 1 ano de julho desse ano, de 2025. Eu sei que no início, minha gente, é meio complicado de entender, tá? Mas com a planilhinha fica fácil da gente entender. Não sei se facilitou, né? Mas, seguindo essa progressão, você olha o mês da sua progressão, da sua última progressão, tá? E vê aí qual vai ser a sua próxima progressão. Eu espero ter ajudado, tá, gente, com essa planilha. Aí eu coloquei, inclusive, anterior e a posterior, tá bom? Pode passar, Dalva. Dalva? Gente, eu acho que travou, ou eu travei? Não, Carol, eu acho que foi a Dalva mesmo a apresentação. Então. E como é que vai funcionar o fluxo dessas progressões? Como eu falei, a progressão vai ser da mesma forma. A gente vai usar o sistema ainda de avaliação, tá? Por enquanto, a gente está fazendo algumas adequações, mas
vamos com calma para que a gente consiga atender vocês, né, da melhor forma. Então, o servidor deve encaminhar um e-mail para a CDP solicitando a alteração do seu interstício, né? Porque para vocês ainda aparece 1 ano e 6 meses, tá? E como existem vários casos, a gente não pode dar um comando geral, né, para o sistema, porque senão pode prejudicar outros servidores que estão com as progressões em atraso, tá? Então, envia um e-mail para a CDP para que a gente possa fazer essa revisão do interstício, né? E depois a gente vai proceder da mesma forma, tá? A gente atualiza e vocês vão conseguir fazer isso. A chefia avalia, coloca os formulários no CIPAC e encaminha para a gente, tá? Para que seja analisado conforme o rito normal, tá? Interessado aqui. Depois que a gente fizer essa alteração no sistema, o sistema de avaliação, aí vocês procedem conforme antes, tá? Agora checa sempre se o período está correto, né? Se está 1 ano realmente lá, se está tudo certinho, para ajudar a gente também aí nessa rotina, tá? Você passa, por favor, Dalva. Algumas informações, eu acho que eu já dei todas no início, tá, minha gente? Estamos trabalhando nas portarias de progressão de servidores docentes e também na análise das progressões dos técnicos. Estávamos com muitas progressões paradas desde janeiro, então a gente tinha uma demanda imensa guardada, né, esperando, né? E aí nós já estamos colocando, já encaminhando para as CGPs. À medida que chegarem para vocês, minha gente, se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato conosco, né, para a gente tirar, por que alguns processos a gente está mandando 2 portarias, enfim, para a gente ir alinhando isso durante a implantação, né? As atualizações dos interstícios no sistema de avaliação mediante solicitação do servidor também já estão sendo respondidas. A gente agora vai passar para essa outra etapa, porque a gente queria tirar o que estava já dentro do sistema para agora, né, ir fazendo essas atualizações e já recebendo os novos processos, né, para a gente seguir essa regra aí do mais antigo para do mais novo, né? Então, também estamos revisando todas as informações das progressões. Então, você está com a progressão em atraso, corra, pelo amor de Deus, para resolver isso, para deixar tudo certinho. Vamos resolver isso em nome de Jesus. Vai, procura a gente na CDP para a gente pegar essas avaliações. Por quê? A gente quer zerar esse passivo, né? A gente tem alguns servidores que estão aí com muitas progressões em atraso, e para isso a gente tem que resolver essas progressões de uma forma, tentar reunir essas progressões e resolver de uma vez só, porque existem cálculos, existem uma série de coisas aí que impactam outros setores e que facilita a vida, né, do próximo que vai pegar o processo. Bom, gente, é isso. Eu agradeço a oportunidade, estamos disponíveis, tá? Para ajudar vocês. E à medida que a gente for avançando, aí vocês vão percebendo que está tudo ok. Obrigada, pessoal. Márcia, é com tu? Pronto. Continuo aqui, então. Pode passar para o próximo, por favor, Dalva. Bom dia a todos. Então, eu vou fazer uma fala, né, apresentando as principais mudanças na forma de cálculo, nos valores, né, tanto dos docentes quanto dos técnicos. Vou fazer um comparativo, né, entre como estavam as tabelas e como estão agora. E aí, a primeira alerta que eu vou fazer antes da gente entrar na parte do pagamento é sobre o IQ. Mais tarde na minha apresentação eu vou mostrar como ficou, né, a nossa tabela do incentivo à qualificação dos técnicos, mas o que eu gostaria de frisar? Que o MGI ele já fez automaticamente a passagem, a transformação, né, de quem tinha IQ indireto com a retribuição, com a titulação reconhecida no sistema para o IQ direto. O que acontece? Quando houve o PCCETAI, né, e o IQ começou a ser pago,
existia diferença nas tabelas, e em alguns casos a correlação indireta ela seria pior financeiramente do que a correlação direta da titulação anterior. Então, alguns servidores sequer apresentaram os diplomas que tinham, porque seria prejudicial. Ou eles apresentaram e esses processos foram indeferidos, porque iria haver uma redução, né, remuneratória caso fosse implementado esse IQ. Então, quem tem esses casos, né, quem tem a titulação que seria indireta, deve abrir um processo solicitando, né, o IQ, ou reencaminhar, caso ainda tenha, o processo que foi aberto anteriormente. Bom, e agora eu vou passar a análise das carreiras. Primeiro falando... Acho que pulou um... Isso, pronto. Primeiro falando, então, das mudanças para a carreira EBTT, né? Houve o aumento do STEP, que é o valor, né, entre uma classe e a próxima, que era de 4%, então agora passou para 4,5%. A nova carreira também unificou o percurso, né, do início ao fim da carreira, então são 19 anos independente da titulação com que o servidor ingresse, né, na carreira docente. O interstício, como o Fernando já explicou, ele vai ser de 2 anos para progressão, exceto da classe A para a classe B, né, que vai ser de 3 anos, que é equivalente ao período do estágio probatório. Houve uma redução também, né, nas classes, haviam antes 5 classes, e agora as classes que eram a D1 e a D2 foram transformadas na classe A, então são agora 4 classes, e a redução dos níveis, né, de 13 para 10 níveis de carreira. E aí, com essas alterações, como ficou, né, o aumento dos docentes? A gente vai ver agora no próximo slide. Como já havia sido mencionado tanto pelo Fernando quanto pelo Paulo, mas agora em percentuais, né, os maiores beneficiados com um aumento na carreira EBTT foram aqueles que estavam nas classes iniciais, principalmente na D101. Então, nesse caso, houve um aumento aí de 26,80%. Quem teve o menor valor percentual de aumento são aqueles que já estavam realmente no final da que é agora a primeira classe, né, a classe A, que tiveram um aumento de 9%, e aqueles que estavam na D301, que agora é a B101. Então, eu fiz esse slide com os percentuais para que fique mais claro, né, em números, em percentuais, como se deu o aumento dos docentes. Pode passar para o próximo, por favor, Dalva. E nesse slide, então, a gente demonstra em percentuais com as progressões e promoções, como se darão os aumentos, né? Então, a primeira promoção, que é da classe A1 para B1, o aumento é um step de 5,5%. As progressões, elas se dão sempre com um aumento de 4,5%. A promoção de B4 para C1 tem um step de 23,5% de aumento, e para titular, de 10%. A correlação, né, o percentual das retribuições por titulações, ela se manteve, né? Eu coloquei aqui na apresentação quais são os percentuais, no caso, para as 20 horas, 40 horas e DE, como se dá o aumento, o cálculo, né, da retribuição face ao valor do vencimento básico. A gente pode passar para a próxima. E aqui eu só transpus o que está colocado, né, no anexo da MP 1286, que são os valores, primeiro, de vencimento básico para os docentes, né? Então, 20 horas, 40 horas de dedicação exclusiva, e aí, a partir da classe
a nível 1 até o titular, são esses os valores. Esses valores, claro, eles estão disponíveis, né, na medida, mas como a apresentação ela vai ficar disponível para todos, eu coloquei também aqui. Pode passar para o próximo. Bom, essa tabela é a tabela da retribuição de titulação, né, para os docentes que estão com a jornada de dedicação exclusiva. E aí, esse valor que é pago, né, das RTs é conforme aqueles percentuais que eu apresentei anteriormente. E eu vou pedir só para a Dalva passar rapidamente a planilha das 40 e das 20 horas, que eu trouxe apenas para demonstração dos valores. Então, essa é a planilha dos servidores, né, por 40 horas e 20 horas. Podemos passar. Agora, em relação à carreira PC-CETAI, né? Também tivemos um aumento no STEP. Houve a passagem, né, de 3,9% por cada progressão para 4%, então, a partir de janeiro de 2025. Houve o incremento, né, da correlação com o nível E. O nível E, desde 2017, ele é a referência, né, para os outros níveis. Então, eu vou demonstrar também no próximo slide como foi esse incremento em cada um desses níveis. O incentivo à qualificação, como eu já tinha mencionado, ele passa a ser em um percentual único, que é no mesmo valor do que anteriormente era chamado a correlação, né, com os níveis direto de titulação. Então, agora a gente não tem mais isso de ser direto ou indireto, a gente tem percentuais únicos, mas foram mantidos, né, os valores que eram utilizados na correlação direta. Só volta um pouquinho, por favor. Os níveis, então, de classificação A, B, C, D e E passam a ser estruturados em 19 padrões de vencimento e 5 tabelas verticalizadas todas, né? Então, quanto à correlação do padrão de vencimento, né? O nível D, ele tem uma correlação de 61%, né, da referência do nível E. Antes da medida provisória, esse percentual era de 59%. O nível C passa a ser 50%, antes era 47%. O nível D, desculpa, eu olhei aqui errado, deixa eu voltar. O nível D era 61, era 59, passou para 61. O nível C era 47 e passou para 50. O nível B era 38 e passou para 40. E o nível A era 32 e passou para 36% a correlação. Então, o nível A ele foi o que teve o maior aumento, né? E aqui eu coloquei os valores de início em cada uma das carreiras e final de carreira. Então, o início da carreira A começa com um valor de R$ 1.778,13 e ao final da carreira chega um valor de R$ 3.662. E aí coloquei ali para ficar disponível para vocês os valores para cada um dos níveis de classificação. Aí eu vou explicar também um pouquinho da estrutura da carreira e de como se dá a nova posição. A nossa estrutura de carreira, então, antes ela tinha os níveis 1, 2, 3 e 4 e os padrões de 1 a 16. Agora, então, é uma tabela vertical com os níveis de 1 a 19. E aí, como é que a gente faz, né, de uma forma mais fácil do que olhar na tabela ou quando a gente não está com a tabela na nossa frente para entender
sabendo qual era o nosso nível e padrão anterior, qual é o novo. A gente vai fazer a soma, né, do nível, por exemplo, no meu caso, eu era E407. Então, o nível 4 e o padrão 7. Eu somo 4 mais 7, né, fica o total de 10, e diminuo 1, então a minha nova posição é a posição 10. Importante até para fazer essa verificação, né, de se o posicionamento foi feito da forma correta. A gente fez uma revisão geral, a princípio não encontramos nenhum erro, né, na nova posição dos servidores, mas a gente pediu para que todos olhassem, que se houvesse alguma inconformidade, né, entrassem em contato com a CDP. Então, acho que é importante saber como fazer essa correlação. E aí, nos próximos slides, eu vou apresentar também, né, como ficaram os valores, as novas tabelas de acordo com a medida provisória. Pode passar, por favor, Dal. Então, essas são as tabelas, né, do nível A, os efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2025. O valor inicial é aquele de 1.788,14 e o valor final de 3.622. Esse nível, que foi o nível que teve o maior aumento, né, em percentual, o aumento variou entre 22,95% no começo da tabela, né, na parte inicial, a cerca de 25% ao final da tabela. Já na tabela do nível E, no final da tabela, houve um aumento de 15%. Pode passar para o próximo. Já nas tabelas do nível C, como houve um aumento maior, né, da correlação, também foi uma das carreiras que teve maior valor, né, da correlação. Então, é 19% ao final da tabela. Da tabela do nível D, o valor foi de 15% o aumento. Aí pode passar, por favor, para a última tabela. Bom, essa última tabela, então, é a tabela que é a tabela de referência, que é a do nível E, né? Que ela começa com valor de 4.967,4 e termina com um valor de 10.062. E essa tabela foi a que teve o menor valor, né? 9% no início da carreira e 11% ao final da carreira. Também trouxemos, né, a tabela dos médicos e médicos veterinários, que ela teve o aumento de 4,5%, né, como padrão para todos os níveis e padrões. Bom, essa é a planilha a tabela do incentivo à qualificação, né? Como eu havia mencionado, os percentuais eles se mantiveram os mesmos da correlação direta, que era da antiga correlação direta, né? Que é para quem tem a titulação de ensino fundamental completo, que seja superior ao seu cargo, é 10%, ensino médio 15%, ensino médio profissionalizante ou curso técnico 20%, graduação 25%, especialização 30%, mestrado 52% e doutorado 75%. E aí, por fim, eu vou falar sobre os ajustes que nós estamos trabalhando nessa folha, né? Como já foi mencionado e até explicado via comunicação, né, com servidores enviados pelo Solgov por e-mail. A maior parte, né, desses ajustes de carreira, eles foram implementados pelo MGI de maneira automática, mas é necessário fazer a revisão, né, de todos esses valores. Então, a gente já encontrou algumas inconformidades que estão sendo ajustadas nessa folha de maio, porque a folha de abril, na verdade, ela ficou aberta para atuação
dos órgãos, né, somente 4 dias, sendo que 2 durante o final de semana. Então, ela foi aberta na sexta-feira e fechou na segunda-feira, ainda assim com muitos problemas de acesso pelo grande volume, provavelmente, mas a gente conseguiu trabalhar, como a Lúcia já mencionou, conseguimos verificar vários erros que foram corrigidos já antes mesmo, né, da homologação do período em que vocês conseguem consultar os contra-cheques. Então, conseguimos resolver aí nesse curto período de 4 dias vários problemas, mas ainda restaram algumas questões, né? Então, aqueles servidores que tiveram progressões ou promoções em 2024, mas que foram implantadas em 2025, em alguns casos o sistema ele não fez o pagamento de forma correta em todos os meses, então a gente já está procedendo esse ajuste, pagando a complementação nessa folha. Houveram algumas circunstâncias em que não foram feitos o pagamento do terço corretamente ou foi feito incorretamente, isso a gente também está ajustando, né? Houve também a questão do ressarcimento à saúde para aqueles servidores que tiveram a mudança de faixa. Em alguns casos não foi feito o desconto de forma correta, então está sendo feito e trabalhado nessa folha. E também os descontos de 6% do auxílio transporte sobre a diferença do vencimento básico. Na reunião que ocorreu no dia 8 de abril, antes da abertura da folha para operacionalização, o MGI informou que deveria ser feito pelos órgãos, que não seria feito de forma automatizada. Então, a gente também está trabalhando nesses ajustes. Agradeço a todos e fico à disposição aí, caso tenha alguma dúvida que eu possa esclarecer. Certo, Márcia. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua apresentação, pela apresentação de todos. E a gente está aqui à disposição. Se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente está aqui. Eu já estava vendo algumas mensagens aqui no chat, e é assim, o que é que eu posso dizer? Nós estamos aqui, nessa reunião do DGP Mais Perto de Você, e, paralelo a isso, está acontecendo a reunião do CONIF, né? A pauta seria de 11 horas, mas foi trazida para as 10. Eu não conversei com o reitor, né? A gente só estou acompanhando, assim, tem alguns grupos do FOGEP, o pessoal disse que a reunião não acabou, e aí o pessoal, assim, já tem alguns colegas já perguntando qual é a posição do IFAL sobre a aceleração. Nós estivemos, Márcia, Carol e eu, estivemos na reunião do FOGEP ontem, né? O fórum decidiu, sim, que seria levado, decidiu pela implantação da aceleração, mas que isso teria que ser validado pelo CONIF. Teria que haver uma manifestação do CONIF. Eu estou aqui, gente, nós estamos aqui, eu não conversei com o reitor, eu não participei da reunião. Então, depois que, assim, vou conversar com ele, vou ligar, vou saber o que aconteceu e a gente vai informar. Certo, o CONIF acabou de aprovar as acelerações de maneira imediata. Ok, maravilha, mas eu preciso conversar com o reitor para saber como foi a reunião, para saber como vai ser o nosso procedimento. Uma coisa que eu garanto a vocês, o que foi decidido em rede, o IFAL vai, se foi decidido em rede, o IFAL vai cumprir. E não vai haver nenhum tipo de prejuízo para servidor nenhum. Né? Já foi perguntado, vai ser pago retroativo? Está lá na própria medida provisória, já trouxe isso. Né? A partir de 1º de janeiro vai ter o pagamento retroativo. O que é que eu posso dizer a vocês? Assim, que nós como servidores, nós todos somos servidores e que não existe nenhum tipo de objetivo de causar nenhum tipo de prejuízo. Né? A gente estava esperando que houvesse um respaldo, que o MGI se pronunciasse. Mas se a rede entende que o caminho é ser feito, é realizar a progressão, a aceleração da progressão, mesmo sem um posicionamento do MGI, se é feito em rede, nós vamos seguir. Só que eu não posso trazer nenhum tipo de informação, não, a gente vai fazer a aceleração da progressão amanhã. Não, a gente precisa conversar, eu preciso ouvir o FOGEP, eu preciso ouvir o reitor para a gente poder tocar. Ô, Lúcia. Oi, Dalva. Antes tinham levantado as mãos Tiago Rodrigues e o Fernando Gustavo. Não sei se eles ainda pretendem falar.
Não. Professor Fernando, o senhor ainda deseja também falar? Tem algum ponto que precisa trazer aqui? Lúcia, tem uma pergunta aqui no chat. Caso seja aprovado pelo CONIF hoje, se dará tempo de implementar na folha de maio? Olha, a folha fecha na semana que vem, né? A folha fecha no dia 19. E existem vários pontos, assim, que a gente precisa. Tem muita coisa que é feita na folha. A gente não pode garantir que vai ser implantada pelo espaço de tempo curto. Mas o que a gente pode garantir é que, dando andamento nas acelerações, à proporção que for chegando, vocês observam que já existe uma demanda muito grande na própria CDP, como a Carol já trouxe aqui, né? A gente não tem como dar andamento nas progressões sem a aprovação da LOA. Então, existe uma demanda muito grande que está sendo dada andamento. O que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, a gente vai dando vazão, vai dando andamento, e a proporção que forem chegando os processos, a gente vai dando andamento e emitindo as portarias e realizando os trâmites necessários para que o servidor receba um direito que é dele, né? Mas a gente não pode garantir, colegas, que nessa folha de maio, que a gente recebe em junho, vai ser implantado, porque existe toda uma outra demanda represada que está sendo dado andamento, né? A gente não tem um número de servidores grande para dar andamento a essa demanda, mas a gente tem um compromisso de fazer, né? Se não for nessa folha, mas nas outras folhas, a gente vai dando andamento. Tem mais alguma pergunta, Dalva? Lúcia, tem um aqui. Quem está há mais de um ano já pode pedir a progressão por mérito? Pode sim. Lembrando que o sistema, a Carol já disse, mas que o sistema não está parametrizado ainda. Por que não está parametrizado? Porque existem alguns colegas que têm progressões em atraso. Então, a gente não pode parametrizar todos para um interstício de um ano. Por isso que é necessário ser enviado um e-mail para a CDP pedindo que seja parametrizado, no caso, aquela progressão daquele servidor para o período de um ano. Tem outras perguntas aqui no chat. Para Carol, acredito essa daqui. O servidor fez a avaliação com interstício de 1 ano e meio no mês passado. Se deve solicitar a alteração do interstício ou se a gente fará automaticamente? A gente tem feito, né, essas que são muito antigas, tá certo? Quando não tinha nenhuma indicação que queria que alterar, a gente tem feito essa alteração. E foram esses processos que estavam nas nossas caixas. Mas, a partir de agora, a gente devolve para que ele altere, tá? Aí tem outra pergunta, se confirmando a aprovação, se será feita automaticamente ou se terá que ser solicitada. Desculpa, Márcia, de novo. Se aprovadas as acelerações, se elas serão feitas automaticamente ou se terão que ser solicitadas. E aí eu vou já responder que isso vai depender do como, porque se for de acordo com a resolução, a minuta de resolução, né, feita pelo conselho, elas se darão automaticamente, porque não vai ter que comprovar curso, não vai ter que comprovar tempo, não precisa nenhuma nova comprovação. Então, dessa forma, não precisaria da abertura de um novo processo. Isso. Seria automático. Pela Ou, CNS, sim. Alguém perguntou de que forma essa reunião vai ser disponibilizada. E aí eu coloquei o link aqui, onde esse programa será disponibilizado, que é dentro da página de gestão de pessoas. E também a gente envia, assim que for disponibilizada a gravação, a gente envia o material, os slides e o e-mail. Por e-mail para vocês, com gravação.
Alguém perguntou aqui que fez a autoavaliação em março, se vai ter que refazer essa autoavaliação. Depende. Se você tiver feito a autoavaliação, sua chefia conseguiu lhe avaliar também, aí não tem problema. Você segue com o processo normalmente e manda para a gente. Agora não... foi agora em março, né? Março. Se quiser que a gente altere, tem que solicitar, porque a gente vai ter que excluir essa avaliação e quer fazer de novo. Porque senão a gente não tem acesso para alterar o período. Ela vai desaparecer e você não vai conseguir acessar. Ô, Carol, outra pessoa perguntou aqui, que fez a solicitação da revisão no dia 25/4, se teria previsão para quando vai ser efetivado. Mas a Carol já pode falar, Carol. A Carol já respondeu. A gente está pegando os processos que estavam nas nossas caixas para poder dar andamentos que já estavam. E agora a gente está, ontem mesmo, a Melissa já pegou, o Edson já pegou outros. E à medida que a gente vai olhando, a gente não faz só a atualização, a gente entra no CIAP, a gente olha se já tem outras avaliações, faz toda uma revisão, uma análise realmente do cadastro, das progressões do servidor. A Adriana está perguntando aqui quem fez a última progressão em novembro de 2023. Terá quando a próxima progressão? Novembro de 2024, Carol? Isso. Novembro de 2024 e a outra novembro de 25 e novembro de 26 vai ficar nesse... Esse vai ser a sua vigência. Novembro do mês, né? Camila está pedindo para disponibilizar a tabela de progressão. A gente vai disponibilizar toda a apresentação, né? Vai ser encaminhada para os e-mails dos docentes, e-mails dos técnicos, né? Agora, ao final. A gente vai disponibilizar, então, na página da progressão, lá, tá? A gente disponibiliza lá na página o linkzinho, pode ser também, não sei o que você acha. Lá onde a gente coloca quais são os documentos, o que é a progressão, vocês também fiquem à vontade. Isso, a pergunta, o Adriano colocou aqui retroativo a janeiro. Isso. Então, mesmo que seja novembro de 2024, o seu efeito financeiro é a partir de 1º de janeiro de 25. E isso vai acontecer com todas as progressões que caírem a partir de julho, né? Que é julho de 24 para até chegar no ano de 2025. Todas vão ser retroativas a 1º de janeiro. Ana Júlia fez uma pergunta, Carol, Lúcia, que eu acho bem interessante a gente já comentar aqui. E a progressão com alteração para ocorrer a cada 1 ano será automática? Gente, a gente está trabalhando nisso, tá? Esse ano, como tiveram essas mudanças, atrasou um pouquinho isso. Então, assim, esperamos, né, que ano que vem a gente já consiga fazer isso de forma automática, né? E um período só, não... Enfim, aguardem. Um período só avaliativo para todos os servidores, para que seja até... Eu acho que é um benefício para ambos, né? Para os servidores que vão ter suas progressões sempre no tempo certo e para a DGP, que vai conseguir se organizar de uma forma mais efetiva, né? Para fazer essas avaliações. Mas esclarecendo, né? Que isso sempre vai depender de uma análise, porque a gente não verifica só a questão da aprovação na avaliação, né? Existe a questão da revisão do interstício, porque o servidor pode ter tido afastamento, tem várias coisas que se envolvem, né, nesse processo de progressão. Então, a gente vai, claro, tentar fazer da forma mais automatizada possível, mais rápida, né? Mas a gente não tem como fugir dessas análises. Isso, porque existem essas variáveis que às vezes o servidor até desconhece, né, Márcia? E aí, assim, existem instituições que já fazem isso. A gente está nessa busca, mas a gente precisa também, o servidor precisa também saber que existem essas variáveis que podem alterar essa data da progressão. É isso. Tem mais uma pergunta aqui. Tem mais uma pergunta. E a progressão de capacitação era válida a partir de janeiro de 2024. E o processo foi aberto em janeiro. Entre
entra em qual condição? A regra de quando iniciou o direito à formalização do processo. Formalização do processo. Então, assim, se o seu direito era a partir de novembro e você entrou em janeiro, você não existe mais a progressão. Teria que entrar ou em novembro ou em dezembro. Teria que ser no caso da vigência da regra anterior. A Roselane pergunta se ela vai progredir no próximo mês. Como serão os trâmites, né? São os trâmites que a gente apresentou naquele slide que diz qual é o fluxo, que é a solicitação da mudança do interstício para CDP. Eles vão fazer a alteração, informar, faz a avaliação e o fluxo segue igual ao anterior, né? O processo é o mesmo, só muda esse procedimento inicial. Tem uma dúvida aqui. Então, Lucas, para que a gente faça primeiro as acelerações e depois as progressões. Vamos ver o andamento, né? Agora, a partir da conversa com reitores, do entendimento de como se deu a reunião do CONIF, mas está aqui. Tem uma dúvida aqui. A avaliação do colaborador foi feita com interstício de 1 ano e meio, no mês passado. Ele deve solicitar essa alteração de interstício e abrir novo processo? Foi o que a gente já respondeu, a Carol respondeu essa pergunta. Adriano, tenho novamente uma dúvida. Para quem fez progressão em novembro, no caso a MP já começa a vigorar em janeiro de 2025. Dessa forma, não deveria ter uma progressão em janeiro de 2025 e com isso ter 2 meses de saldo? Não, o saldo ele é para progressão que vai ser em novembro de 2025, né? Então, é uma progressão em novembro de 2024 com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro, e a próxima, contando novembro e dezembro, lá em 2025. Esses são os 2 meses que eles falam quando explicam a regra, né? A Ana Cristiane está perguntando. Não é 18 meses. As progressões agora a cada 12 meses. Alex pergunta se os professores seguem os fluxos como antes, já que não houve mudança no tempo do interstício. Eu entendo que sim, mas se Gustavo estiver aqui para confirmar. Professor Gustavo. Paulo, Gustavo, professor Fernando Gustavo. O Paulo precisou sair, ele me avisou aqui, eu acredito que eu... Mas como a CPPD que inicia o processo, não é isso? Isso, eles estafam. Eles que estafam, então... A progressão por aceleração deve ter prioridade máxima na implantação. Lembre que a MP caduca nos primeiros dias do mês que vem. Certo, gente. Vamos esperar, tá? Vamos esperar. Olha, como eu vou repetir o que eu disse. Nós não estamos aqui para prejudicar nada, nem ninguém. Lembre que nós todos somos servidores aqui. Todos que estão aqui, Márcia, Carol e eu também somos tais. Entendeu? Então, assim, a gente está aqui, todos nós a gente busca fazer o melhor para todos. E não é assim, não é uma autorização, não é uma autorização do reitor. Foi para o CONIF para existir o entendimento, buscar um entendimento em rede, para que toda a rede siga. Então, assim que a gente tiver entendimento, porque eu não tô sabendo, só estou acompanhando os grupos, mas assim que houver uma informação única, certeira, de quem estava lá, aí a gente vai emitir, certo? Uma comunicação por e-mail, no site, para todos os servidores. Ana Júlia, pode falar. Bom dia. Eu queria tirar uma dúvida, porque às vezes ali eu estou aqui no campus, né? E às vezes tanto tem a zoada aqui ao redor, como às vezes falha. E eu não consigo ouvir. Também eu entrei um pouquinho atrasada porque eu estava com um aluno. Sobre a questão das progressões, uma questão, né?
Agora o intertício é de 1 ano, não é mais 1 ano e meio. Então, quando era de 1 ano e meio, a gente entrava com o processo, fazia avaliação e entrava com o processo pedindo a progressão. Agora, sendo com 1 ano, a gente precisa entrar com o processo para pedir a progressão? Se sim, como a gente faz se não tem avaliação disponível? Né? Eu já entendi que quem fez 1 ano, no caso, o ano passado, deveria entrar com o processo. É isso? E a outra questão, vocês falaram que estão vendo a questão da aceleração, como é que faz a implementação imediata. Eu entendo que a gente tem uma carência de servidores e às vezes não é fácil para vocês também administrarem tudo isso. Mas eu acho importante ver, né, até pedir um apoio dos outros institutos que estão fazendo, de que forma eles fizeram. Às vezes esses processos é muito mais de ter um know-how, um conhecimento do sistema de como fazer, do que de fato, dependendo da quantidade grande de servidores. Então, eu acho que seria importante, né, o IFAL se comprometer com isso, tentar ter esse acesso, esse diálogo, ver se a gente consegue implementar a aceleração imediata. E minha dúvida também com relação às progressões, né? Como é que é feito? Porque com esse novo intertício está todo mundo sem saber se precisa fazer algo ou se aguarda. Obrigada. Você quer começar? Eu posso responder primeiro a parte da folha, né, e da interação com os outros IFs. A gente tem, sim, uma interação bem grande, né, entre todos os IFs, inclusive grupos que a gente atua ali, trabalha de forma conjunta, então, com certeza, assim que tiver fixado o entendimento, a gente vai buscar a melhor forma de fazer, e se houver uma forma que seja mais rápida, mais automatizada, com certeza a gente vai escolher esse caminho. Com relação à progressão, você colocou que a sua última foi em junho, não é isso? Sendo em junho, a sua próxima progressão seria em dezembro de 2024. Então, as regras são as anteriores. Então, você faz normalmente a progressão 1 ano e 6 meses. Agora, se tivesse saído em janeiro, aí sim, aí você entraria na regra de transição, que é o que a Adriana está perguntando aí. As pessoas que fazem completam o ITX de 1 ano e 6 meses após a MP, aí entra naquela regra de transição, que tem os saldos, né? E tem uma progressão em 2024 e outra em 2025, né? Agora, qual foi mais dúvida? Eu vou dar uma sugestão, certo? O pessoal está colocando umas perguntas bem longas, com muitas informações. Se puderem falar, é melhor. E assim, Lúcia, estão repetindo perguntas que a gente já falou. Então, assim, eu sugiro para as pessoas que não estavam aqui, dar uma olhada no que a gente já conversou anteriormente, né? Porque a gente está repetindo o que a gente já falou, como a Márcia já colocou, né? Eu levantei minha mão. Se possível, eu gostaria de refazer minha pergunta. E o Jorge também. É o seguinte, a minha pergunta é o seguinte: eu fiz a última progressão em novembro de 2023. Quando a MP passou a vigorar, eu já tinha, nesse caso, mais de 1 ano da última progressão. Então, pelo que eu entendo da MP, eu deveria progredir automaticamente em janeiro e ter 2 meses de crédito para a próxima progressão, porque da forma que está a tabela, como eu progredi em novembro de 2023, se eu só vou progredir novamente em novembro de 2025, eu vou ter uma perca de 6 meses aí, mais de 6 meses. Não, você não entendeu, Adriano, você vai progredir em novembro de 24. Mas novembro de 24, eu só tinha 1 ano da progressão e a MP ainda não tinha passado a valer. Mas foi exatamente aquele outro parágrafo que a gente leu depois, que ele fala sobre essa regra de transição, né? Quem faz 1 ano e 6 meses após a MP vai entrar nessa regra de transição. Então, aí vai valer aquela regra do saldo. Você vai fazer 1 ano. Então, eu já deveria ter progredido em novembro de 2024, que isso não aconteceu. Aí ele retroage a 2024 1 ano e te dá esse saldo para a próxima. Então, você vai progredir em 24 e em 25. Entendeu? Aí, nesse caso, como eu não progredi em novembro de 2024, o que eu devo fazer? Abre o processo com esse período, entendeu? Mas a progressão não era automática, o processo, não? Não, a progressão não. É o IP que é automático. Certo. Aí, nesse caso, eu abri esse processo agora, eu tenho alguma perda financeira com relação a isso? Não. O financeiro vai retroagir a MP.
Aí, por exemplo, você vai agora, sua vigência vai ser em novembro de 2024, mas o efeito financeiro é janeiro de 25, entendeu? 1º de janeiro de 25. Tá, ok. Então, passa a vigorar a MP, entendeu? Então, nesse caso, eu devo enviar o e-mail para a CDCP solicitando a atualização. Isso, perfeito. Tá, ok, então. Muito obrigado. Jorge, você quer fazer a sua pergunta? Quer falar? Não sei. Não, é rapidinho, só para eu entender de forma prática, né? Uma vez que eu estou no nível 11, a aceleração ela é automática e eu já passaria para o nível 14, não é isso? Se ela for aprovada da forma que está constando na minuta do documento do CNSC, que eu sempre me confundo nessa sigla, sim, é exatamente dessa forma. Daí, se tu estava no 4, no nível 4, seriam 3 acelerações, e aí depois teria a progressão. Tá, porque no caso, como eu fiz a minha última progressão em julho de 2024, então eu teria que aguardar até julho de 2025 para completar o ano, é isso? Isso, perfeito. Pronto, perfeito, era só isso mesmo, só Tá para bom. deixar claro. Obrigado. De nada. Tem mais alguém que levantou a mão? Dalva? Eu acho que Ana Júlia, né? O Adriano já falou. Ou você... Isso. Não, na verdade, não ficou claro. Acho que vocês não entenderam a minha pergunta. Com a fala com relação à progressão que foi colocada agora, eu vou voltar à pergunta, tá? O rapaz colocou que a progressão dele foi em novembro de 2023. Então, como a MP ela veio antes, ele teria como fazer a progressão com 1 ano, em novembro de 2024. E vocês falaram que entraria com processo, que a pessoa entra com processo, né? No meu caso, é semelhante, né? Porque o meu caso, a minha progressão foi em maio de 2024. Então, agora em maio, com 1 ano, né, já veio depois da MP, eu já tenho direito a progredir novamente, não é isso? Aí eu entro com o processo como sempre aconteceu. A questão é, eu não tenho como fazer aquela avaliação que a gente sempre recebe com 1 ano e meio, fica aberto no sistema e a gente recebe para fazer a avaliação e com isso entrar no processo para solicitar a progressão. E aí eu queria saber qual é o procedimento e aí pedir para que vocês esclareçam aqui e aproveito e já peço também que vocês façam um tutorial, algum material que explique para a gente de que forma é que a gente vai entrar com esse processo de progressão com essa mudança de 1 ano e meio para 1 ano. Então, a gente vai entrar, qual é o título do processo para a progressão, o que a gente faz já que não foi feita a avaliação, qual é o procedimento, certo? Essa é a minha dúvida. Eu não sei se a Carol ela precisava sair, eu não sei se ela já saiu, mas eu vou explicar que o procedimento... tá aqui a Carol, mas eu posso explicar, Carol, se tu quiser, ou se não... Não, é o que a gente tinha colocado. E a progressão vai funcionar da mesma forma, né? Só que vai ter um passo antes, que é enviar um e-mail para a CDP para solicitar a alteração do seu interstício no sistema. Então, você manda um e-mail para cdp@infal.edu.br e solicita a alteração do seu interstício. Assim que a gente fizer a alteração, a gente devolve o e-mail dizendo que foi feita a alteração e aí você procede da mesma forma como era o anterior. Você faz a sua autoavaliação, sua chefe faz a sua avaliação, você inclui os formulários e encaminha para a gente. Da mesma forma, não alterou em nada. O resto fica igualzinho. Obrigada, Danilo. Quando a Dalva for enviar a apresentação, porque também vai ser enviada a gravação e enviada a apresentação. Na apresentação tem essas informações, viu, gente? As informações de que precisa mandar um e-mail para a CDP solicitando a alteração do interstício.
Tudo isso vai ser enviado por e-mail, certo, Dalva? Assim que tiver, já tiver disponível a gravação, a gente envia, em conjunto com a apresentação. Rivanaldo, pode falar. Minha dúvida é o seguinte, eu estou com o processo atrasado de progressão, né? 27 de janeiro, tá certo? Aí está o processo aberto, eu estou direitinho com a avaliação, tudo foi enviado, está com vocês aí na reitoria o processo, 27 de janeiro, que eu fiz 18 meses. Estão me ouvindo direitinho? Está me ouvindo? Sim, Rivanaldo. Pronto, aí minha dúvida é o seguinte, em 27 de junho eu já tenho outra progressão, né? Porque eu vou ficar com 6 meses de crédito, né? Com mais 6 meses, aí 27 de junho eu já teria outra progressão. Se eu mandar um e-mail com vocês para alterar a avaliação, vai prejudicar a minha progressão de janeiro? Não, entendeu? Sua progressão já está conosco, não é isso? Isso. Pronto, a gente vai fazer a alteração. Aí quando você for para o próximo período, vai ser agora em junho ou julho, que você falou, me perdoe. 27 de junho, a minha próxima. Pronto. Aí quando chegar próximo do período, você encaminha o e-mail e a gente faz. Certo. Ok, entendi. Porque senão vai ficar 2 progressões, né? Que já é para um mês a minha outra. Isso. Vai entender. Ok, vou aguardar. Adriano. Só reforçando aqui, eu tenho um probleminha, tentei entender o que vocês explicaram, só que existe um problema de um lapso temporal. É aquela mesma pergunta que eu progredi em novembro de 2023. Eu não poderia progredir em novembro de 2024 se ainda não existir em novembro de 2024 a ANP. E também eu ainda não... E a regra de novembro de 2024 era a regra de 1 ano e 6 meses. Por mais que eu entrasse com o processo em novembro de 2024, vocês não iriam progredir, porque não existia a MP ainda, porque ela só foi publicada no último dia do ano, e eu ainda não tinha completado o ano e 6 meses, já que eu progredi em novembro de 2023. Nesse caso, eu vou ter sim uma perda de um mês, praticamente mais de um mês, por conta disso, já que os efeitos financeiros só passam a valer a partir de janeiro de 2025. Então, existe sim uma perda, porque em novembro de 2024 a MP ainda não estava em vigor. Eu queria saber só em relação a esse lapso temporal que ficou vago de novembro de 2024, que é o que vocês disseram que eu deveria progredir, até janeiro, que é quando a MP começou a valer. Já que em novembro de 2024 eu ainda não tinha 1 ano e meio e a MP ainda não existia. Na verdade, Adriano, o que tu está considerando uma perda deveria ser considerado, ou poderia ser considerado um ganho, porque o que a MP fez? Ela retroagiu os efeitos para fins de contagem do interstício de uma progressão que tu deveria, se fosse de acordo com a regra antiga, ficar 1 ano e meio para poder progredir, e ela viu essa situação e disse, não, vai ser contado 1 ano, e não 1 ano e meio, que era o que estava na regra vigente. Só que os efeitos financeiros, eles não podem retroagir a nova legislação. Então, os efeitos financeiros serão a partir de 1º, e, além disso, esses 2 meses de novembro e dezembro, tu vai levar para a próxima progressão, que já vai ser com um período de 1 ano. Então, tu vai ter 2 progressões. No caso, em novembro agora eu teria 2 progressões? Não, em novembro agora não. Tu teria uma em novembro de 2024, que se fosse olhar pela regra antiga, ela só seria em maio de 2025. Sim. Então, tu vai estar sendo beneficiado porque tu não precisou, né, esses 6 meses a mais, a regra retroagiu, mas para fins de pagamento será a partir de 1º de janeiro de 2025, que é a partir da nova regra, né? E aí, em 2025, tu vai ter uma nova progressão já contando o ano inteiro. O ano de 2024 a 2025, e aí vai ser para frente sempre assim. Certo, tá bom.
Adriano, você é de qual campus? Arapiraca. Certo, porque eu ia sugerir, por esses casos específicos, se tiver qualquer dúvida, ou a gente poderia fazer uma reunião, ou você vir aqui pessoalmente, ou até fazer uma reunião pelo Meet, se tivesse ainda, se ainda prevalecesse alguma dúvida, tá? Ok. A gente está aqui à disposição. Ok. Pronto, tem mais alguma pergunta? Pessoal, vocês podem escrever o e-mail novamente aí, que se perdeu no meio das mensagens. Eu vou colocar aqui. Quero agradecer aqui o Demetrios, acho que foi Demetrios, que colocou até um modelo de e-mail que a CGP de Maragogi já disponibilizou para solicitar a correção do intertício. Então, quem quiser, né, pode copiar aqui do e-mail, aqui do chat, para ser enviado como modelo, tá? Para solicitar a alteração do intertício, a CDP. Tem mais alguma pergunta, gente? Vamos fazer o seguinte, qualquer informação a mais que a gente tiver, principalmente depois dessa reunião do CONIF, a gente vai enviar por e-mail e também vai ser colocado no site, tá? Todos os servidores vão ser informados. O que é que eu peço a vocês? Como eu sempre digo, em qualquer momento, em qualquer reunião, seja presencial, DGP mais perto de você, ou o que for, sempre acessem ao site do IFAO e olhem o e-mail institucional de vocês. Todas as informações que a gente tem, a gente socializa através do e-mail, no site, por memorando circular, e na própria página do IFAO. Todas essas informações de progressão estão lá no site. E-mail, telefones para contato, todas essas informações constam lá no site, na aba Gestão de Pessoas, e tem o link específico da CDP. Então, todo o passo a passo, como fazer, o sistema de progressão, tudo vai estar lá, tá? Então, estamos assim à disposição. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, podem mandar o e-mail para a DGP, o e-mail para a CDP, né? A boa parte das pessoas tem meu telefone institucional também, telefone que a gente possa... Tem um telefone institucional da Carol. A Márcia sempre está extremamente disponível, muitas vezes assuntos que até perpassam, que saem da alçada dela, né, do DAPP, mas ela sempre está ali disponível para responder. Contem conosco. Pode falar, Ana Júlia. Para quem não sabe a data do intertício, vocês sabem dizer em qual local a gente encontra isso? Tem que entrar em contato, pode entrar em contato com a CDP para saber qual foi a última progressão, ou até mesmo a portaria, né? Pela portaria, você acessando no Cipag Web, você, com o seu nome, você consegue ver qual foi a sua portaria e qual foi a data. Certo, obrigada. Exatamente, Karine. Ou olha no CIPAC o último processo de progressão. Perfeito. Pronto, gente. Obrigada pela presença de vocês. Eu espero que a gente possa ter tirado as dúvidas, né? E os que não, se prevalecer, ainda tiver uma outra dúvida, mande um e-mail para a gente e vamos confiantes. Tá bom? Até mais. Boa quarta-feira para todos.